Os nossos irmãos pela internet também. Pela internet também temos uma audiência boa, né? A gente também transmite através da internet os nossos pesos, né, para o pastor Luiz Henrique Stockman e a família, a igreja, pela perda da sua esposa, a irmã Mara Virginia Stockman, que faleceu ontem. Ela já estava em coma há muito tempo e ontem ela veio a falecer, foi sepultada hoje às 11 horas da manhã. Que Deus console o coração da família Stockman. Vamos ler Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Pai Celestial, ajuda a cada um de nós nesta tarde. Teus filhos através da internet, fala conosco através da sua palavra. A palavra que o Senhor nos trouxe através de um profeta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar-nos. Eu quero ler ainda a escritura de Hebreus, capítulo 7, versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Levi nasceu depois. Levi foi filho de Jacó. Jacó foi neto de Abraão. Agora veja bem que a bênção passou pelos lombos de Abraão. Abraão encontrou Deus mesmo. Melquisedeque, o irmão Brano fala em Hebreus 7, primeira parte, 123, ele diz: para que um homem receberia dízimo, se ele teve algum, se ele nunca nasceu e nunca morrerá? Era desde o princípio até o fim, reticência, e nunca teve pai, mãe, nem genealogia, e possuía os céus e a terra, e tudo que neles há, que ele receberia dízimo? Dono, possuidor dos céus e da terra. Não tinha pai, não tinha mãe. Era Deus mesmo. O irmão Brana pergunta: por que ele recebeu dízimos? Ele receberia dízimo. Nós vemos que foi a primeira vez na Bíblia que nós vemos Abraão pagando dízimos, né? Até parece que foi o primeiro salário de Abraão, né? O primeiro pagamento dele, a primeira coisa que ele fez foi tirar o dízimo. Mas eu queria falar sobre dízimo por revelação, né? Porque dízimo por entregar, por não querer ser ladrão, por ser membro de igreja, as pessoas dão dízimo porque são membros de igreja. Tem uma obrigação de entregar o dízimo como membro de igreja. As pessoas não querem ser ladrões. As pessoas têm medo de perder o céu, então eles entregam o dízimo. Mas ainda não está certo. Se não tem uma revelação de Deus, porque Abraão fez por revelação, né? Abraão fez isso aqui por revelação. Ele entregou a um que era o possuidor dos céus e da terra. Ele entregou o dízimo a um que não tinha pai nem mãe. E Abraão nem sabia quem era. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe para Abraão pão e vinho.
Ele trouxe a ceia para Abraão. Abraão vinha de uma batalha. Abraão tinha vencido. Imagina só, ele tinha vencido. Ele vinha com muito dinheiro. Ele vinha com muitos camelos, muitas ovelhas, muito gado. Ele tinha vencido os reis que tinham destruído Sodoma. Ele estava trazendo cativos, aqueles que foram levados cativos, estava trazendo Ló, os 318 homens, que era o exército de Abraão. Eles tinham despojado aqueles reis, ouro, pedras preciosas, roupas finíssimas. Eles traziam. Abraão tirou 10% de tudo. Entregou aquele homem que saiu ao seu encontro, lhe dando pão e vinho. Ele tirou 10% de tudo. 10% do gado. E Melquisedeque ali era só uma teofania. Era só uma teofania. Agora veja bem, às vezes as pessoas perguntam: onde é que foi aquele gado, onde foi aquelas ovelhas? Nós não sabemos explicar também não. Abraão fez aquilo por fé e seguiu o seu caminho, e ele abençoou Abraão. A Bíblia diz que ele abençoou aquele que tinha as promessas. Olha, por que ele receberia dízimo? Porque ele pediria a Abraão para pagar dízimos. Vê você como pagar dízimo é uma coisa rigorosa, diz o profeta. Hebreus 7, primeira parte, 123. Vê você como pagar dízimo é uma coisa rigorosa. E tem que ser por revelação. Porque aqueles fariseus, saduceus, sacerdotes, estavam trazendo seus dízimos também ali na igreja, e Jesus estava os observando. Jesus os observava. A viúva trazia duas moedas. A única coisa que tinha, e era dinheiro de dízimos, disse o irmão Branco. Tudo que tinha ainda era de dízimo. E ela colocou lá. E Jesus disse que ela deu mais do que eles. Eles estavam dando que estava um dízimo do que sobrou. Deus rejeitou. Como Deus rejeitou o dízimo de Caim, a oferta de Caim, Deus rejeitou. E Deus recebeu tão bom grado o dízimo da viúva, que era tão pequeno, mas ela estava dando por revelação. Não é por necessidade, não porque ela tinha medo de ir para o inferno. Não, ela era revelada. Jesus disse assim: ela deu mais do que todos. Os outros deram grandes quantidades de dízimo. Hoje a pessoa que dá aquela grande quantidade de dízimo, ele é muito bem recebido da igreja, né? Logo ele chega a ser até pastor. Gente, dízimo é revelação. A oferta de Abel ofereceu a Deus por revelação. Deus recebeu porque foi por fé. Caim não foi fé. Caim foi por cálculos. Fez cálculo daqui. Agora de Abel foi por fé. A nossa salvação é por revelação. Por graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. O novo nascimento é uma revelação. O rapto é uma revelação. Casamento é revelação. Tudo é revelação. Novo nascimento é uma revelação. Dízimo é uma revelação. Aquilo, você nasceu de novo. Você teve um novo nascimento.
E quando a pessoa que não tem um novo nascimento, ele tem dificuldade de entregar seus dízimos a Deus, de entregar suas ofertas a Deus. A gente vê hoje, eu tenho muita coisa para ler aqui, mas alguma coisa para falar. A maneira que as pessoas ofertam a Deus, a maneira que eles servem a Deus. Às vezes nós temos um culto com a igreja lotada, nós temos um culto com meia dúzia de pessoas, tem mais oferta do que com uma igreja lotada. As pessoas pensam, uma moedinha. Nós temos que saber ofertar para Deus. O povo não é abençoado porque eles não sabem ofertar a Deus. Vem um domingo desse e tem que falar nesse assunto, porque nós estamos aqui baseados na mensagem. Abraão pagou dízimo a Deus. Ele não pagou a um homem, ele pagou a Deus. E Deus lhe abençoou. Então a gente não sabe como ofertar na casa de Deus. Qualquer moedinha de 5 centavos você joga ali dentro. Se é o único que você tem, tudo bem. Porque a coisa mais difícil é tirar uma oferta do bolso e dar para Deus. O dízimo você tira e entrega porque não é seu. Você bota no envelope e entrega o dízimo porque não é seu. Pode ser R$1.000, R$2.000, não é seu. Agora você tirar uma oferta, aí você está tirando do que é seu. Por isso que o dízimos e ofertas é uma revelação. Você sabia que os dízimos e ofertas são eternos? Nós nunca vamos parar de dizimar e nem de ofertar a Deus. Sempre, eternamente isso continua. O batismo para, a ceia tem um fim, o lava-pés tem um fim, dízimos e oferta não tem fim. Demonologia 73. Demonologia, espírito sedutor, página 76, parágrafo 73. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. Vão e tem jogos de batotas nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piquenique, para arrecadar dinheiro, para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Eles são eternos. Nunca tomará, porque nós sempre vamos dar a Deus. Jesus fala em Atos capítulo 20, que é melhor dar do que receber. Sempre nós vamos ter que dar a Deus. Mas e aquele que não trabalha? Dá o seu tempo para Deus, né? Dizima o seu tempo. Às vezes nós dizimamos o tempo em coisas banais, em coisas do mundo, em academias e outras coisas, quando deveríamos dizimar o nosso tempo para Deus. Pagar dízimo é uma coisa rigorosa? Você vê disso, irmão Brana? Dizimar é correto. É dever de todo cristão pagar o dízimo. Isso é certo, nunca mudou. Quando ele fala em Malaquias capítulo 3, ele disse: vós me roubais, vós toda a nação, toda a igreja, nos dízimos. Mas em que nós te roubamos, Senhor? O povo pergunta: mas Senhor, mas em que nós te roubamos? Nós trazemos o dízimo do boi, o dízimo do grão, né? Nós trazemos o dízimo de tudo, da lã. Mas o Senhor disse: vocês me trazem boi cego, boi sarmento
Eles não traziam as primícias para Deus. E eles pensavam que estavam dizimando. Eles não tinham revelação para dizimar. Ah, mas esse aí já está quase morrendo. Não, o sacerdote mata, né? Aproveita, cara. Eles pensaram que Deus não estava olhando daquilo. Deus chamou eles de ladrões, a própria igreja dele, os próprios filhos dele. Você veja em Malaquias capítulo 1, né? Vocês me trazem aqui animal cego, sarnento, trazia para o templo para oferecer sacrifício. Imagina a condição que estava a igreja, a condição que estava a nação. Nós vemos a condição da igreja nesse dia que nós vivemos. Se vai passar uma peneira, sobra muito pouco. Porque nem dizimar as pessoas sabem, falam que é revelação, mas o dízimo é por revelação. Você entrega a sua oferta por fé, você entrega seu dízimo por fé. Você não serve a Deus por vista, você serve por fé. Agora, irmão Branda disse que há espíritos sedutores, né? Existem igrejas hoje que eles têm 3 cultos por dia, 4 cultos por dia. Todos os 4 cultos estão em torno de dinheiro. Eu estou trazendo algo para você aqui nessa tarde, um pouco diferente. Dizimar e ofertar por revelação. Porque senão Deus não aceita a sua oferta. Ele não aceitou de Caim. Ele aceitou de Abel. De Caim talvez os valores eram mais. Talvez o altar de Caim somava alguns $1000. E o de Abel era só uma ovelha. Era só uma ovelhinha, mas era melhor. Eram as primícias do rebanho. E além daquilo, Abel tinha a revelação que o pecado não veio por meio de comer fruta. Então, quando você dizima e traz os 10% a Deus, o que quer dizer os 10%? É que a noiva, ela é 10%. Mensagem Imagem de Cristo, irmão Branda disse, a noiva é 10%. Deus vem buscar os 10%. É a revelação. Os trovões nos dá a revelação do rapto. Você tem a revelação dos 7 trovões. Você tem a revelação do novo nome. E não tem a revelação de dizimar? De ofertar? Pensa que Deus recebe qualquer animal cego, sarmento. Às vezes as pessoas, depois que pagam todas as contas, dizem, mas nem sobrou para o dízimo. Nem sobrou. Mês que vem a gente vê se dá. Nem sobrou. É que a pessoa ainda não nasceu de novo. Que o novo nascimento é uma revelação. Parágrafo 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele é uma revelação. O dízimo é uma revelação. O dízimo é por fé. A oferta é por fé. Então, quando você faz isso, você faz por fé. Não, mas eu vou ter que pagar isso, pagar aquilo outro. Né? Se sobrar, se não sobrar, eu acerto mês que vem. Aí você começa a entrar em problema. Agora, é um sinal que você não teve ainda o novo nascimento. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, Deus é primeiro. Desde que a gente já recebe, já sabe que aquele é de Deus. Gente, vamos ler o profeta aqui mais um pouquinho. Deus sendo mal entendido. Conduta à doutrina, número 13.
Vamos ver aqui a partir do parágrafo 42. Essas são mensagens que todos nós conhecemos, né? Pode um cristão ir ao céu se ele ou ela não paga dízimo? Perguntaram para o irmão Branda. Se um cristão vai ao céu quando ele ou ela não paga os seus dízimos? Agora, esta é uma que não posso responder escrituristicamente. Olha só. Agora, respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, se o ministro é sincero, nós fiquemos, vê você, nos encantará. E o irmão Neville e eu, ou o irmão Beli, ou o irmão Cole, ou qualquer desses ministros aqui que estão ordenados para este ministério e outros, pode fazê-lo. Ele disse, para explicar Pai, Filho e Espírito Santo, os irmãos aqui explicam. Mas a pergunta volta de novo. Agora, não chegar ao céu o cristão porque não paga seu dízimo? Eu não poderia dizer sim ou não a isso. Mas eu creio que cada cristão está obrigado a pagar dízimo porque é um mandamento do Senhor. É um mandamento. Agora, quando Abraão pagou o dízimo, Levi, que seria a tribo sacerdotal no futuro, também pagou. Quando Abraão pagou o dízimo, Isaac pagou. Quando Abraão pagou o dízimo, todos os judeus pagaram o dízimo. Moisés pagou o dízimo, Elias pagou o dízimo, todos eles estavam nos lombos de Abraão. Todos eles pagaram o dízimo naquele dia para Deus. Quando Abraão chegou diante de Deus, toda aquela nação de Israel, milhões chegaram ali, diante de Deus, de Melquisedeque, entregando os seus dízimos e ofertas. Agora, Abraão é o pai dos fiéis. Pai dos fiéis. Aí o irmão Brana vem e diz assim, cada cristão é obrigado, né? Porque é um mandamento, ou um dever, um mandamento do Senhor. Bendito são os que cumprem todos os seus mandamentos, para que possa ter o direito de entrar na vida, a árvore da vida. Os que cumprem todos os seus mandamentos têm direito de entrar na vida. E o dízimo é um mandamento. Aqui atrás ele disse que não podia responder, aqui ele responde. Eu não sei, veio uma mensagem que foi só para vocês aqui, alguns pouquinhos estão na internet, nem sei com os computadores. Agora, eu sim creio que pagar dízimo é essencial para a experiência de um cristão. É uma experiência. Às vezes as pessoas vêm para pagar o dízimo para poder melhorar de vida. Está errado. É um dever cristão. Não diz aqui que você vai pagar dízimo, melhorar de vida. Fosse assim, Lázaro ia ser rico e morreu mendigo, chaguento. Não diz, não. Abraão foi, pagou o dízimo e Melquisedeque abençoou ele. Mas Abraão já tinha as promessas. Antes de pagar o dízimo, ele já tinha as promessas. Ele não pagou o dízimo para ter as promessas. Agora, era um dever de cristão. Agora veja aqui. Agora, eu sim creio que pagar dízimo é essencial para uma experiência cristã. Vou tocar nisso em outra pergunta em poucos momentos. Nisso nós vamos ter que saltar para o parágrafo 112, né, onde ele toca nesse assunto aqui. É ordem, conduta e doutrina. A pergunta 146.
Irmão Brana, Goiânia traduziu essa mensagem, eu estou traduzindo ela aqui. Deus sendo mal entendido. Irmão Brana, não crê você que todo aquele que reclama ser um cristão deveria pagar dízimo, trazer seus dízimos ao tesouro do Senhor? Por favor, dê-me a escritura para essa pergunta. Muito bem. Isso é verdade, que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, roubará o homem a Deus? E vós dizeis, em que temos roubado? Em dízimos e ofertas. Em espanhol diz, em dízimo e ofrendas. Trazei todos os vossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. E provai-me. Olha o desafio, vocês me provem. Trazei todos. Agora você tem que trazer o dízimo do seu tempo, do seu talento também para Deus. Não adianta você trazer só o seu dinheiro, não. Do seu tempo para Ele. Você tem que tirar um tempo para ouvir a mensagem do dia, para ouvir Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que dizimar esse tempo para ouvir o CD também. Já cumpri com minha obrigação, já entreguei meu dízimo na igreja. Pode estar perdido, porque esse dízimo pode ser sem revelação. Pode ser um dízimo de Caim, uma oferta de Caim. Não tem sangue nesse dízimo, não tem trovões nesse dízimo, não tem novo nome nesse dízimo, não tem selos nesse dízimo. E a pessoa pagar um dízimo sem selo, sem novo nome, sem ser trovões revelados, é que o povo está fazendo hoje. Como é uma bênção entregar o que não é seu, você entregou o que não é seu, não vai preso. Não é seu. Pode ser um mau elemento, mas entregou o que não é dele, não vai preso. Esses mau elementos aí, pagões, estão entregando o que não é deles. Está entregando na mão de outro delinquente, que não tem revelação da palavra. O dízimo tem que ter sangue. O dízimo de Caim não tinha sangue. Tinha um cheiro de melão, tinha um cheiro de melancia, de pêssego, de albicroque, de maçã, mas não tinha cheiro de sangue. Não tinha sangue, tinha beterraba, mas não é sangue. O dízimo de Abel tinha gemido, tinha grito, esguichava sangue. Era uma vida que estava no altar. O de Caim já estava tudo morto, não tinha sangue, não gritava, não falava. O nosso dízimo que nós trazemos a Deus, ele tem que ter trovões, novo nome, tem que ter sangue, tem que ser um dízimo revelado, por revelação. Aí ele diz: vocês me provam, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção que superabunde. Isso é um desafio para qualquer indivíduo. É um desafio. E se eu tivesse tempo, e se não tivesse que pregar dessa escritura que trago, eu gostaria de dar a vocês um testemunho pessoal de como eu, ainda estando com fome, e também meu pai, minha mãe, meu pai doente, entretanto, eu primeiro tomava meus dízimos e dava a Deus. E vocês deveriam haver visto o que sucedeu. Eu nunca tenho visto em minha vida nenhum homem ou mulher que, mesmo que ganhe unicamente $1 por semana, que tome os 10 centavos desse dinheiro e o coloca
na casa do tesouro, ou na igreja, onde eles assistem, que Deus não lhe haja abençoado. Se não é assim, então vocês me chamam de um hipócrita. Sim, senhor. É um desafio para qualquer um. E todo cristão, isso é desta outra pergunta, cada cristão deve pagar dízimo, correto? Deve de fazer um testemunho pessoal. O irmão Branham, ele dando aqui o testemunho pessoal dele. Ele diz: eu primeiro tirava os meus dízimos e entregava a Deus. Ele disse: olha, nós não tínhamos o que comer, não tínhamos o que vestir, meu pai estava doente. Então veja bem que o dízimo é por revelação. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho que comprar remédio, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer isso. Olha, é um desafio. Mas o Senhor disse: fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, Ele prometeu nos derramar uma grande bênção. Então o dízimo, disse o profeta, Deus nunca mudou nisso. Deus ainda, Ele é o mesmo. Nosso tempo já passou tão rápido, né? Então pagar dízimo é uma coisa rigorosa. Aquela ovelha de Abel era um dízimo. Aquilo ali ela representava Cristo. Tinha sangue. Era um dízimo revelado, era uma oferta revelada. É tão lindo quando você chega nessa terceira etapa, Apocalipse 10, 8 a 11, e você pode entregar seus dízimos com sangue, seus dízimos berrando como a ovelha de Abel, seu dízimo com trovões, com novo nome, seu dízimo revelado, e Deus recebe. Agora você chega do lado de Caim, Deus não recebe. Deus virou as costas. Agora, quando chegou a vez de Abel, Caim viu, o fogo desceu e recebeu, e o semblante dele caiu. Ele não tinha revelação, não foi colocada a fé nele. É a eleição divina, a fé é Deus que coloca em você. Aí você vê o outro que dizima lá, ele é abençoado, mas é sem sangue. Aí você pega o poder de Deus para transformar. O irmão Branham disse que depois que Caim saiu da presença de Deus, ele seguiu sendo abençoado. O povo deles cresceu, deles vieram reis, vieram governadores, vieram os músicos. Eles inventaram instrumentos de metais, instrumento de corda, órgãos e tudo. A sua descendência prosperou. E ele pensou que Deus recebeu, talvez, a sua descendência. Não, nosso pai ofereceu, foi isso aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, uma ceia com suco de uva, com pão fermentado. Mas Deus está nos abençoando. A chuva cai sobre o justo e o injusto. Ela molha tanto o trigo quanto o espinho. E ambos crescem, adoram a Deus. Cada um produz segundo a sua espécie. Espinho produz espinho, trigo vai produzir trigo, joio vai produzir joio. O irmão Branham chegou um tempo que o dinheiro era demais. E hoje vai ser muito difícil para os pastores, os ministros, né? O dinheiro era demais, que estava entrando, era muito dinheiro. Deus recebe só 10%. Ele disse: eu dei 90% para as missões e fiquei com 10%. Será que as pessoas não podem ver Deus em carne humana ali?
recebendo só os 10%, só o que o Melquisedeque recebeu. Abraão levou 90%, a igreja, Melquisedeque levou 10%, Brana levou 10%, a igreja ficou com 90%. Não, é a escritura aqui, Atos capítulo 20. Eu estava com essa escritura, vamos ler aqui e logo vamos terminar, tá? Eu tinha desmarcado. Verso 35: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quanto mais você dá para Deus, eu estava lendo de John Wesley. Ele disse: dinheiro não prega o Evangelho, o sangue de Jesus Cristo. Não adianta uma pregação sem sangue, sem revelação. Então, no coração da noiva, ela tem que ter realmente aquele espírito evangelístico da revelação. O espírito evangelístico denominacional. Nós temos que ver que esse CD, como esses livros foram ao mundo todo, foram de grande ajuda, está sendo de grande ajuda através do irmão José Brana. Os CD hoje que saíram desses livros está indo pelo mundo. E como nós trazemos o nosso sacrifício de fé, de revelação a Deus, nós estamos ajudando a levar esse CD. Nós estamos ajudando no trabalho missionário. Nós recebemos um missionário aqui. Nós não tivemos dificuldade para receber, para viajar, para hospedar. Não, um grupinho pequeno assim, não tivemos dificuldade de dar uma oferta depois para ele levar. Não tivemos dificuldade de não deixar ele gastar um centavo do seu dinheiro. Hoje, João, o ministério da esposa está armazenando CDs virgens, imprimindo, enviando às nações gratuitamente, para que haja mantimento na minha casa. O armazém hoje está aqui no Brasil, para que haja mantimento. Então nós temos que despertar nesse dia e aprender e saber que nós fazemos parte deste ministério e não trazer uma oferta de carinho, mas trazer a de Abel com sangue, né? Quando você puxa o bichinho, ele vem querendo não vir, vem se arrastando, berrando. É para Deus esse aqui. Não, melancia que você traz, não tem problema, só bota ali nos animais, eles trazem, mas Deus não recebe. Aquilo não pega fogo, aquilo não é inflamável, aquilo não grita. Nosso dízimo tem que gritar, né? Nosso dízimo tem que pegar fogo, nosso dízimo de oferta tem que ter sangue, tem que ter vida. Como diz São Paulo, aquele que contribui, contribua de todo o coração, né? Não por necessidade, mas de todo o coração. Se nós vamos colocar moeda para Deus, que seja moeda de valor,
né? Nós temos que saber ofertar, né? Que o dízimo a gente entrega, mas a oferta a gente tira da gente, né? Aí é a revelação, aí é onde você entrega por fé. Também Deus tem prazer de abrir a janela do céu para você. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Soberano Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, nós te damos graça por esta hora. Também agradecemos pela operação do irmão Luiz, pela alta que ele teve hoje, pelo irmão Adil, Pai. Meu Deus, nós também oramos ali pelo pastor Luiz Henrique Stock, na sua família, sua igreja, que estão enlutados com a perda da sua esposa, a família do pastor Virgílio. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, e nos dê graça, Senhor, que tudo que nós viemos a fazer para o Teu reino seja por fé, por revelação, Pai, porque o rapto é uma revelação, novo nascimento é uma revelação. Nos dê graça e nos dê força. Ajuda Teus filhos em toda parte, os nossos irmãos através da internet. Abençoa eles, ó Senhor. Abençoa, Pai, a igreja que está presente. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o culto dessa tarde ali em Franca. Senhor, dê a Tua bênção. Usa o pastor Osmar, pastor Diamantino Fragoso da Costa, trazendo a Tua palavra, Senhor, os cânticos. Como nós somos tão gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.